É. Gente, infelizmente, quem pegar a aula agora vai perder o iniciozinho, mas depois eu volto a falar e qualquer coisa tem o material lá também. Só retomando aqui, eu estava falando do novo acordo ortográfico. Deixa eu voltar rapidinho, né? Aí é bom que eu faça o resumo. Então, eu estava falando do novo acordo ortográfico, falei do alfabeto da língua portuguesa, né? Que agora tem 3 línguas que foram incorporadas, o K, o W e o Y, que não existiam. Falei do trema, que deixou de existir na língua portuguesa, ele só se conserva em palavras derivadas de nome próprio estrangeiro, como Milleriano, que é um nome alemão, né? E eu estava falando agora do acento diferencial, que é o acento que serve para diferenciar palavras escritas da mesma forma. Então, a gente tem o por e o pôde, né? O por, o pôde, o para, e essas palavras homógrafas, né? O que são palavras homógrafas? Que se escrevem da mesma forma, mas têm significados diferentes. Elas perderam esse acento. Em compensação, o acento diferencial ele se mantém para diferenciar o singular e o plural dos verbos. Então, eu tenho, ele mantém, eles mantêm. No plural, sempre com circunflexo. No singular, com agudo. Exceção feita ao verbo ter, que não tem acento agudo. Até aí, tudo tranquilo? Acabou que eu repeti, né? Para poder alcançar o pessoal, acabei repetindo. Seguimos, então. Mais uma regra do acordo ortográfico. No novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento circunflexo não é mais empregado em palavras paroxítonas que terminam em e palavras com hiato ou. Voo, povoo, enjoo, abençoo, leem, creem. Não existe mais acento circunflexo nessas palavras com 2 es ou com 2 os. Lembrando que esses 2 os precisam ser um hiato, né? Vou, povo, o. Percebam que elas são pronunciadas separadas, né? Enjoo. A gente não fala enjoo. Enjoo, abençoo, voo. Isso quer dizer que quando eu separo as sílabas, como é que fica? O, vo, o. É um hiato. Só lembrando que hiato é quando eu tenho 2 vogais separadas, duas vogais em sílabas separadas, né? Juntas, mas em sílabas separadas. Então, esse acento circunflexo, que antes, vou mais uma vez lá nos comentários para facilitar, antes se escrevia assim, vou, com acento circunflexo, vou, né? Enjoo, leem, era sempre acentuado. Agora não existe mais isso, tá? Esse acento circunflexo caiu pela reforma do acordo ortográfico, ok? Agora, sem dúvida nenhuma, na minha concepção, a maior modificação ocorreu aqui, no hífen. E é aqui que eu peço uma especial atenção para vocês, tá bom? Porque são algumas regrinhas e a gente tem que ficar atento. Primeiro, o emprego do hífen foi o que mais sofreu mudanças com o novo acordo da língua portuguesa. Isso porque palavras que antes não tinham passaram a ter, enquanto outras que tinham deixaram de ter. Então, por isso que a gente tem que ter uma atenção redobrada com esse caso, tá bom? Primeiro, passa a ter hífen palavras que terminam com a mesma letra da segunda palavra, ou quando a segunda palavra começar com a letra H. Olha aqui o exemplo. Antigamente, se você fosse numa loja comprar um forno de micro-ondas, você ia escrever assim, micro-ondas, tudo junto, os 2 Os. Só que a reforma ortográfica diz o seguinte, palavras que terminam com a mesma letra que começam a segunda, precisam ter hífen. Então, como micro termina com O e ondas começa com O, é preciso ter um hífen. Então, fica micro, hífen, ondas. Ok? Outro caso, anti-inflamatório. Antigamente, se vocês pegarem uma caixinha de remédio, tem que ser antigo, né? Sempre tem aquela caixinha de remédio antiga. Se vocês forem procurar um anti-inflamatório, vocês vão ver escrito assim, como eu botei aí nos comentários. Anti-inflamatório, tudo junto. Anti-inflamatório, com 2 i's.
A reforma diz o seguinte, ó, se termina com a mesma letra que começa a segunda, tem que ter hífen. Anti termina com i, inflamatório começa com i. Então vai ficar anti, hífen, inflamatório. Ok? É o que diz a nova regra. Então, assim, é uma regrinha básica que não dá para esquecer. Lembrem-se sempre do micro-ondas, que agora tem hífen. Tá? Outra questão. Se a segunda palavra começa com H, tem que meter o hífen. Então, ó, sobre-humano. Então, sobre, hífen, humano. Supraepático. Supra, hífen, hepático. Por quê? Porque a segunda palavra começa com H. Se começou com H, tem que ter o hífen. Ok? Bom, seguimos então. Mais um caso. Não tem hífen palavras que terminam com vogal e a segunda palavra começa com R ou S, sendo essas consoantes duplicadas. Então, assim, se a primeira palavra termina com vogal e a segunda começa com S ou com R, não tem hífen e eu duplico a consoante. Antissocial. Anti termina com vogal e social começa com S. Então, o que acontece? Eu junto as duas e duplico o S. Mas por que eu vou duplicar o S? Porque se eu não duplicar, S entre consoantes, entre vogais, ela tem som de Z. Ficaria antissocial, né? R entre vogais, um só, ele tem um som lingual, antirugas. E não é antirrugas, ele é gutural, ele é na garganta. Né? Então, sempre que eu tiver uma palavra terminando com vogal e a outra começando com S ou com R, vai ter essa duplicação. Tá? Tira o hífen e ela duplica. Antissocial, antirrugas e por aí vai. Ok? Ficou claro até aí? Ok, seguimos. Mais um caso. Também não tem hífen palavras que terminam com vogal e a seguinte começa com vogal diferente. Lembrem que quando as vogais são iguais, eu meto hífen lá, né? Anti-inflamatório, anti-hífen inflamatório, as duas terminam com i. Mas se uma terminar com vogal e a segunda começar com uma vogal diferente, não tem problema. Não tem hífen, é só juntar. Antiaéreo, percebam, antiaéreo, tudo junto. Extraescolar, tudo junto. Antigamente, a escolar se colocava hífen, agora não, é tudo junto. Semi-analfabeto, semi termina com i, analfabeto começa com a. Como são diferentes, junta tudo. Infraestrutura, semi-aberto e por aí vai. Não tem hífen, ok? Só juntar as duas palavras. Mais um caso. O hífen é mantido em palavras compostas por justaposição que não têm elementos de ligação e juntas formam um único significado. Então, percebam aqui, ó, guarda-chuva. Essas palavras, quando juntas, elas vão formar um único significado, né? Guarda-chuva é uma coisa só. Mas separadas, cada um vai ter seu sentido, né? Mesma coisa de meio-dia, segunda-feira, decreto, lei. Juntas, elas têm um único significado. Agora, separado também. Então, nesses casos, bota o hífen no meio. Ok? Agora, tem um caso de justaposição que não é levado em consideração. Palavras compostas por justaposição que não têm noção de composição de significado. O hífen não é empregado. Paraquedismo, paraquedas, paraquedista. Não existe essa noção de justaposição formando a palavra. Ah, se eu separar, elas têm sentido comum. Não tem. Principalmente nessa palavra paraquedas, o acordo ortográfico diz que não tem. Então, assim, lembrem-se sempre, paraquedas é uma das palavras, uma das exceções da regra. Paraquedas, paraquedismo, paraquedista, não tem hífen, é uma palavra só. Ok? Não tem hífen palavras que terminam com re e a seguinte começa com e. Reeleição, tudo junto. Reeducação,
Reeditar. Se começa com re e a próxima começa com é tudo junto, né? Elas ficam juntas por causa disso daí. E última regrinha aqui de hífen. Também não tem hífen as palavras que começam com co, se a seguinte palavra começa com a letra H. Então, olha só. Coabitante. Antigamente se escrevia coabitante. Essa regra acabou. Agora é tudo junto, tá? Coabitante e some o H. Coautor. Não tem hífen. É tudo junto, tá? Coautor. Então, regrinha do co. Ok? Bom, o hífen é isso daí, gente. Basicamente, não tem muita... vão ter um ou outro caso. Eu trouxe alguns exercícios para a gente ver aí esses casos, mas o básico é isso daí. É ficar muito ligado nessas situações para que vocês não caiam nas pegadinhas, ok? Bom, vamos falar dos ditongos agora. Isso daqui é bem importante, tá? Porque o novo acordo ele acabou com acento em palavras paroxítonas com I e U depois do ditongo. Então, olha só. Ideia, assembleia, tudo isso perdeu o acento. Antigamente a gente tinha um acento no E, né? Ideia, assembleia, feiura tinha um acento no U, bocaiúva tinha um acento no U. Todas elas perderam o acento. Por quê? Elas são paroxítonas, né? A sílaba tônica é a penúltima. Você fala ideia, você não fala ideiar. Você fala feiura, você não fala feiurá, ou nem feiura. Você fala bocaiúva, você não fala bocaiúva, e nem bocaiúvá. Né? Paroxítona, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E essa vogal que levava o acento, ela vinha depois de um ditongo, né? Ou melhor, ela antecedia um ditongo, ela vinha antes ou depois, ela acompanhava um ditongo. Então, por exemplo, em assembleia, eu tinha o logo depois eu tinha o ditongo ia, a mesma coisa do ideia, né? Feiura, o i e o u vinham logo depois do ditongo, ei, né? Bocaiúva, o i vinha logo depois do ai, do ditongo ai. Então, todos esses casos, houve a perda do acento. Tá? É bom ficar bem atento nisso daí. Exceção, por exemplo, às vezes as pessoas confundem, quer ver? Deixa eu botar logo, novamente nos comentários. Ó. Pastel. Qual o plural de pastel? Pastéis. Aí você fala assim, assembleia perdeu, então pastéis também perdeu. Só que detalhe, pastéis não perdeu porque ele não vem acompanhado de ditongo. Né? Não tem ditongo perto de pastéis. Então, pastéis permanece com o seu acento agudo. E mais, pastel nem paroxítona né? Pastel é uma palavra oxítona. Então, permanece do jeito que está. Ok? Seguindo. Já palavras paroxítonas com ditongo aberto ei e oi, o acento passa a ser empregado. Então, aqui, ó, Android, alcateia, né? O acento vai ser empregado normalmente. Continuam com acentos as palavras oxítonas com ditongo aberto eu, ei e ou. Chapéu, papéis, né? Heróis. Exemplo, aí o que a gente acabou de colocar. Ok? Seguimos, então. E aqui, para a gente encerrar, as maiúsculas. Ó. Maiúsculas e minúsculas, daqui às vezes o pessoal se confunde um pouquinho. De acordo com o novo acordo, as letras maiúsculas são usadas em nomes próprios de pessoas. Né? Isso é coisa que a gente aprende lá muito tempo atrás. Nome de pessoas, de animais, de lugares, de acidentes geográficos, rios, instituições e entidades. Além de nomes de festas e festividades, em nomes astronômicos, em títulos de periódicos, em siglas, símbolos ou abreviaturas. E a gente tem, ó, exemplos. Marta, FIFA,
França, Marte, Amazonas, Cruz Vermelha, Copa do Mundo, Estado de São Paulo. Então, são exemplos de emprego de letra inicial maiúscula. Agora, a gente tem aqui alguns casos específicos. As letras minúsculas podem ser usadas nos dias da semana, meses e estações do ano. Exemplo, terça-feira, novembro, outono, e nos pontos cardeais, caso sejam usados para indicar direção, norte, sul, leste, oeste. O uso da letra maiúscula ou minúscula é facultativo em títulos de livro. Títulos de livro você pode usar tudo maiúscula ou apenas a inicial maiúscula. Tá? Palavras de categorizações, rio, rua, igreja, também ela entra como minúscula. Né? Então, por exemplo, Rio Amazonas. Rio na minúscula, Amazonas maiúsculo. É uma categorização. É facultativo, então pode usar tanto maiúscula quanto minúscula. Nomes de áreas do saber, né? Matemática, antropologia, biologia também são opcionais, maiúscula ou minúscula. Versos que não iniciam um período e palavras ligadas a uma religião. Tudo isso é facultativo, o uso da inicial maiúscula. Pode ser tanto a maiúscula quanto a minúscula, sem problema algum. Ok? Pessoal, esse é o básico do acordo ortográfico, né? Estamos estudando para um concurso, nós estamos fazendo um curso de português. Então, a gente tem que ver o básico, e depois a gente vai para cima dos exercícios. Ficou alguma dúvida até aí? Por enquanto, não. Oi? Por enquanto, não. Então, pronto. Vamos seguir, então. Vamos relembrar sujeito e predicado e depois a gente vai para os exercícios, né? Bom, sujeito e predicado é uma coisa que a gente aprende desde cedo, né? Lembrando sempre, sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, né? Ou do que se fala. E o predicado é a informação que é dada sobre o sujeito. Então, uma maneira muito fácil de eu saber quem é o sujeito e quem é o predicado é eu perguntando o que ou quem. Então, olha o exemplo que é dado aqui, ó. Os estudantes organizaram uma homenagem. Aí você pergunta assim, tá, quem organizou a homenagem? Ah, os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito da oração, né? O que vai, tudo bem, foram os estudantes é o sujeito da oração. Tá, e o que foi feito? Ah, organizaram a homenagem. Então, esse é o predicado da oração. Existem uma ordem que a gente chama de ordem normal, ordem natural, né? Que é sujeito, verbo, predicado. Essa é a ordem natural. Mas, às vezes, a gente tem inversões em que o predicado está na frente do sujeito. Isso pode acontecer e é normal. O que importa é saber identificar o sujeito como aquele de quem se fala, aquele ou aquilo, né? Ó, outro exemplo. A casa é vermelha. Aí a pergunta, tá, o que é vermelho? Ah, a casa. A casa é o sujeito. Tá, e o que ela é? O que é a casa? Ah, a casa é vermelha. Então, esse é o predicado. Então, a gente tem a casa, sujeito, é vermelha, predicado. Ok? Bom, isso é o básico. É o simples mesmo. Isso a gente precisa dominar. Agora, vamos falar dos tipos de sujeito, porque os sujeitos podem ser de vários tipos, né? Eu tenho 3 tipos de sujeito. Sujeito determinado, quando eu olho na oração e consigo identificar quem ele é. O indeterminado, quando eu não consigo identificar na oração. E o inexistente, que são os sujeitos com verbos impessoais. Eu já vou falar aí o que são os verbos impessoais. Para começar, a casa é vermelha. Quando você olha isso, você consegue identificar o sujeito? Na hora, né? Você bateu o olho, quem é o sujeito? Ah, o sujeito é a casa. Isso daí é um sujeito determinado, né? Vamos ver aqui como é que... Porque o sujeito determinado ele tem algumas classificações, né? E é isso que a gente vai ver. Os sujeitos determinados, por sua vez, dividem-se em simples, composto ou oculto. O oculto também pode ser chamado de desinencial, né? Ou elíptico. São os outros nomes que o oculto tem. Então, sujeito simples, ele tem apenas um núcleo. O que é núcleo? É a parte mais importante do sujeito. Olha o exemplo que eu dei. A casa é vermelha. Qual é o sujeito? A casa. Qual é a parte mais importante desse sujeito? Casa. O sujeito tem um único núcleo. Casa é a palavra mais importante, então aqui eu tenho um sujeito simples. Agora, olha o segundo exemplo que eu vou dar.
Maria e João se perderam na floresta. Tá, quem se perdeu na floresta? Maria e João, esse é o sujeito. Qual é a palavra ou palavras mais importantes desse sujeito? Qual é o núcleo? Bom, aí tem dois, Maria e João. Né? Então, quando eu tenho mais de um núcleo no sujeito, eu tenho um sujeito composto, que é o caso aí. Maria e João se perderam na floresta. Olha o outro exemplo que é dado ali na apresentação. Mousse e brownie são meus doces preferidos. Então, os núcleos aí são mousses e brownies. Ok? E o sujeito oculto, também conhecido como sujeito desidencial, sujeito elíptico. Eu não consigo vê-lo, mas eu consigo entender aonde ele está. Olha ali, ó. Exemplo, andamos a tarde toda. Aí você vai olhar, cadê o sujeito? Ele não está aparecendo aí, porque o predicado é andamos a tarde toda. Mas só de falar andamos, você consegue identificar quem é esse sujeito. Quem é esse sujeito? Nós, né? Nós andamos a tarde toda. Então, mesmo o sujeito não aparecendo, ele é determinado. A gente chama esse sujeito sujeito oculto, ou sujeito desidencial, ou sujeito elíptico. Bom, aqui um outro exemplo. Chorei muito com sua partida. Bom, você olha, cadê o sujeito? Você não consegue ver. Mas pela conjugação verbal, pela desinência do verbo, né? Chorei, você sabe o quê? Eu chorei. Então, o sujeito sou eu, né? Então, aqui eu tenho mais um sujeito desinencial, ou um sujeito oculto, tá? Então, esses são os três tipos de sujeito determinado. Simples, composto e oculto. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é quando eu não consigo determinar quem é. Quando que acontece o sujeito indeterminado? Sempre quando eu tenho a terceira pessoa do plural, o eles. Olha aqui, ó, opinam sobre tudo. Aí você fala assim, opinam sobre tudo. Quem opina sobre tudo? Eles. Eles é uma indeterminação, tá? Eles quem? Se fosse ele, é determinado, né? Ele. Agora, quando eu falo assim, ó, chegaram cedo. Tá? Chegaram quem? Se não existe uma identificação na mesma oração, né? Às vezes está assim. As crianças gostam muito de ir para a escola. Ponto. No dia de hoje, chegaram cedo. Aí você consegue identificar, não, esse chegaram está se referindo às crianças. Sujeito simples. Só que neste caso aí, não está. Andamos à tarde, perdão, opinam sobre tudo. Quem? Quem opina sobre tudo? Não tem como identificar. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, ele só acontece com terceira pessoa do plural, o eles, tá bom? Agora, e se eu escrevesse assim, ó, eles gostam de cerveja. Aqui eu tenho um sujeito simples, eles. Aqui eu tenho um sujeito simples. Ah, mas o eles não é indeterminado? Ele é indeterminado quando ele não aparece na oração. Aqui ele está determinado aí, ó. Eles. Tá? Sujeito simples. E o sujeito inexistente acontece com os verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São os verbos que identificam fenômenos da natureza. Né? Por exemplo, amanheceu. Ninguém amanhece, né? Amanheceu é um fenômeno da natureza. Choveu hoje à tarde. Fenômeno da natureza. Isso são sujeitos inexistentes, ou a gente também identifica como oração sem sujeito, ok? Ficou claro aí os tipos de sujeito? Bom, se ninguém falou nada é porque ficou. Seguindo. Tipos de predicado. Predicado pode ser de três tipos: o verbal, o nominal e o verbo nominal. E o que vai identificar cada um desses é o tipo do verbo que está sendo usado. Olhem aqui esse exemplo. Ó. Terminei mais cedo. O verbo aqui terminar, ele está indicando uma ação. Né? O fato de eu ter terminado alguma coisa.
Cheguei cedo do trabalho. Está indicando uma ação. Eu desliguei a televisão. Indica uma ação. Maria bebeu água. Indica uma ação. Nesse caso, eu tenho um predicado verbal. No predicado nominal, ao invés de uma ação, eu vou indicar um estado. A casa é vermelha. É o estado. É a maneira como a casa é. Né? O patrão foi atencioso. É o modo como ele foi. O estado dele. Juliana parece cansada. Né? O jeito dela, o estado. Então, no caso, quando o verbo ele indica um estado, a gente tem um verbo nominal. Agora, existem verbos que podem indicar ao mesmo tempo uma ação e um estado. Nesse caso, a gente tem os predicados verbo-nominais. Olha o exemplo aqui, ó. Cheguei atrasada. Quando eu digo cheguei atrasada, é a mesma coisa que eu falar cheguei e estava atrasada. Então, eu estou indicando uma ação, que é a ação de chegar, e estava atrasada, que é o estado em que eu estava. Então, quando acontece isso, eu tenho um predicado verbo nominal. São os 3 tipos de predicado. Ok? Ficou claro isso daí? Pronto. Seguimos. E aí a gente conclui falando do núcleo do predicado. O predicado das orações vai variar conforme o tipo de predicado. Quando o predicado é verbal, o núcleo é o verbo. Terminei mais cedo. O núcleo do predicado aqui é o verbo terminar, é a palavra mais importante. Quando o predicado é nominal, o seu núcleo é um nome, né? Pode ser um substantivo ou um adjetivo. O patrão foi atencioso. O predicado aqui é foi atencioso. Qual é a palavra mais importante? Atencioso, né? Se eu falar assim, o patrão foi o quê? Foi aonde? Ninguém sabe. Agora, se eu falo o patrão atencioso, eu consigo entender o sentido da palavra, né? O sentido da oração. Então, no predicado nominal, o núcleo, a palavra mais importante é o nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. E no predicado verbo nominal, eu tenho 2 núcleos, o verbo e o nome. Cheguei atrasada. Eu tenho o núcleo, o verbo chegar, e o núcleo, o nome atrasado. Então, o predicado verbo nominal tem 2 núcleos, o verbo e o nome. O predicado nominal tem um núcleo, que é o nome, e o predicado verbal tem um núcleo, que é o verbo. Ficou claro? Esse é o básico, né? Com isso daqui, com esse básico, a gente consegue desenrolar a maioria das coisas, principalmente tendo em vista o concurso que vocês vão fazer de base. Tá bom? Bom, então vamos fazer uns exercícios agora para a gente dar uma treinadinha. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa em que todas as palavras do período estão acentuadas ou não corretamente pelas normas vigentes. Letra A, a cefaleia é um dos indícios do quadro sintomático. Tem alguma palavra errada aí? A cefaleia é um dos indícios do quadro sintomático. Para a gente ganhar tempo, né, eu já vou orientando, não vou aguardar por vocês. Cefaleia não leva acento, pela mesma regra, né? As clarabóias ou túneis de luz são de material acrílico. Clarabóia está correta, não leva acento, mas túnel leva acento. Túneis, errado. Um asteroide, aqui, ó, já parou por aqui. Asteroide aqui, no caso, não vai levar acento. Ok? E letra D, o para-raios é uma haste metálica construída para suportar o calor gerado pela descarga elétrica. Corretíssimo. Paraquedas é uma exceção de estar junto, mas o para sempre vai ter o hífen. Opção correta, letra D de dado, que deveria ser marcada aqui. Ok? Número 2. O novo acordo ortográfico assinado pelos países da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, entrou em vigor no Brasil em janeiro de 2016. Assinale a alternativa em que o conjunto de palavras não está grafado de acordo com as regras do novo acordo ortográfico. Então, vamos lá. Assembleia, está errado. Assembleia não tem acento. Heróico, está errado. Heróico não tem acento. E jiboia, está errado, porque jiboia não tem acento. Então, de cara,
letra A, que é a opção que deveria ser marcada. Ok? Eu estou corrigindo isso daqui com vocês agora só para mostrar como isso vai aparecer nas questões. Mas eu vou postar para vocês, provavelmente entre amanhã e sábado, uma lista de exercícios para vocês treinarem isso. E aí eu espero que vocês façam e as eventuais dúvidas a gente corrige na próxima aula. Ok? 3. Em 16 de dezembro de 1990, foi assinado em Lisboa o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, por Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e, posteriormente, por Timor-Leste. No Brasil, o acordo foi aprovado pelo Decreto Legislativo número 54, de 18 de abril de 1995. Segundo o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, algumas palavras perderam o acento agudo. Assinale a opção que apresenta uma palavra que não é mais acentuada devido ao acordo ortográfico referido que está em vigor desde 2013. Era um dos nossos exemplos, né? Letra D, feiura. Feiura não leva mais acento. Chapéus leva acento no E. Papéis leva acento no E. Troféu leva acento no E. E Piauí leva acento no segundo I. Só feiura aqui não leva acento. Opção correta, letra D de dado. Ok? 4. Segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, algumas palavras do uso do hífen, algumas regras do uso do hífen foram alteradas. Apresente a opção que apresenta uma palavra corretamente grafada segundo o acordo ortográfico subreferido. Então, vamos lá. Começa por baixo. Hiperrequintado. Letras iguais, mete hífen. Hiper, hífen, requintado. Micro-ondas. Letras iguais, OO, mete hífen. Está errado. Antirrábico. Termina com I, começa com R. Juntou e dobrou. Tinha que ser escrito com 2 R's e junto. Antirrábico. Infraestrutura. Vogais diferentes. Junta, não tem hífen. Aí sobra a letra A. Subreino. Se você não põe um hífen, ficaria subreino. Né? Só ver que fica meio estranho. Subreino. Né? Não, é subreino. Então, a opção que deveria ser marcada é a letra A. É a única que está escrita corretamente, segundo o novo acordo. Ok? Número 5. No trecho, os resultados comprovaram que as mulheres de meia idade têm uma memória mais precisa. O termo em destaque está acentuado pelo mesmo motivo. Lembrando que o termo em destaque aqui é o tem, tá, gente? Está acentuado pelo mesmo motivo do uso do acento na palavra destacada em. Aí ficou simples, né? Porque olha só o que acontece. O tem aí está acentuado porque ele está se referindo ao plural. As mulheres têm. Então, a gente tem que ver qual é a palavra que está recebendo o acento circunflexo pelo plural. De cara, eu já vou descartar a letra A, porque acento agudo é no singular, não é no plural. A letra B, o cérebro contém, o cérebro é singular. Então, deveria estar grafado com acento agudo e não circunflexo. Os homens detêm. Homens é plural, deveria estar com acento circunflexo. Vou pular D. Letra E. Eles retêm, deveria estar com acento circunflexo por ser plural. A única correta é a letra D, né? Os homens mantêm a concentração. Por quê? Os homens no plural, mantém também está no plural. Para estar no plural, ele tem que estar com acento circunflexo. Ok? Seguimos. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é, percebam, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Quem começou a feri-lo? A eles. Eles. Né? E aí, qual é o sujeito? Cuidado com a letra C, que é uma pegadinha. A eles é determinado. Mas cadê o eles? O eles não está aparecendo aí. Começaram a feri-lo nas mãos a pau.
Não está falando eles. Se tivesse assim, nesse momento, eles começaram a feri-lo nas mãos a pau. Concordo, seria a letra C a correta. Então, como aqui não aparece o eles, o sujeito é indeterminado. Letra B de bola. Começaram a feri-lo. Tá, quem começou a feri-lo? Não sei. Começaram. Indeterminado, letra B. Ok? Ficou claro aí por que é indeterminado e não determinado, nesse caso? Ficou Acho sim. que é o mais importante de hoje, tá? Que a gente possa ver, é diferenciar o determinado do indeterminado. Muito bom, vamos seguir para a próxima. Assinale a alternativa em que nada funciona como sujeito. Qual dessas opções aqui eu tenho nada como sujeito? Nada vi, nada quer, nada somos, nada me perturba. Qual desses aí, ou nenhum deles? Em algum deles o nada está tendo a função de sujeito? Vamos ver a letra A. Nada vi. Quem é o sujeito? Quem viu? Eu. Eu vi nada. Não é. Nada quer. Quer nada. Né? Indeterminado. Não é. Nada somos. Nós somos nada. O sujeito é oculto, nós. Nada me perturba. Quem me perturba? Nada. Sujeito. Letra D. Isso aí. Isso aí, Josiane. Letra D. Tudo bem. Então, o único aqui que é o sujeito é a letra D de dado. Vamos para a próxima. Número 8. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Lembrando, o verbo nominal é aquele que ao mesmo tempo é verbal e ao mesmo tempo é nominal. Então, olha aqui, ó. Os viajantes chegaram cedo ao destino. Chegaram. Ação. Predicado verbal. Ponto. Então, não é. Letra B. Demitiram o secretário da instituição. Demitiram. Verbal. Nomearam as novas ruas da cidade. Nomearam. Verbal. Letra D. Compareceram todos atrasados à reunião. Compareceram. Verbal. Eles estavam atrasados. Nominal. Perceberam? Verbo nominal. Letra D de dado. Na letra E, estava irritado com as brincadeiras. Estava irritado. Ação. Perdão. Estado. O jeito que ele estava. Nominal. A única aqui que é verbo nominal é a letra D de dado. Compareceram todos atrasados à reunião. Ok? Número 9. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como? Então, primeiro a gente vai ver de cima, né? O sol entrou cada dia mais tarde, pálido, fraco e oblíquo. Perdão, o sol entra, né? O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. Ou seja, o sol entra cada dia mais tarde. Entrar, ação, verbal. Só que ele entra pálido, ou seja, ele estava pálido, ele estava fraco, ele estava oblíquo. Então, ao mesmo tempo que ele indica uma ação, que é a ação de entrar, também indica um estado, que é o estado de estar pálido, fraco. Ou seja, a gente tem um predicado verbo nominal. Verbo nominal. E no segundo, então a primeira é verbo nominal. Já eliminei a letra A, a letra B e a letra C. Agora vamos definir a segunda, que é verbal ou nominal, né? O sol brilhou um pouquinho pela manhã. O sol brilhou. Brilhar é uma ação, né? Brilhar é uma ação. Então, é um predicado verbal. Então, eu tenho aqui verbo nominal na primeira e verbal na segunda. Então, letra E, verbo nominal e verbal. Ok? E para a gente concluir nossa aula de hoje, algumas de suas culturas eram ainda mais depreciadas. O núcleo do verbo eram, então assim, ó, algumas de suas culturas, o núcleo do sujeito do verbo eram, então, ó, algumas de suas culturas eram ainda mais depreciadas. Primeiro eu tenho que identificar quem é o sujeito. O que eram mais depreciadas? Algumas de suas culturas. Então, esse é o sujeito.
Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante dela? Culturas, né? Culturas eram ainda mais depreciadas. Ah, não é algumas, não. Algumas eram ainda mais depreciadas. Algumas o quê? Percebam que a palavra que dá força, né, que dá significado ao sujeito é culturas. Então, um núcleo aí é culturas. Ah, aí não é um sujeito composto que tem dois núcleos, algumas e culturas? Algumas, ele é um adjunto adnominal aí de culturas, né? Ele está ajudando a dar algum sentido. Você pode até ter alguma outra função sintática dele, mas em momento algum ele vai ser um núcleo. Então, culturas aí é a força, é o núcleo do sujeito, o único núcleo, trata-se de um sujeito simples. Então, culturas, letra C de casa. Ok? Ficou claro? Esse pegou um pouquinho, mas tá de boa. Oi? Esse que pegou um pouquinho, mas tá de boa. Esse daqui do sujeito, do núcleo? Sim. Por quê? Qual que você olhando você marcaria? Agora que você explicou, ficou mais. Mas antes, quando você viu, ficou na dúvida? Eu fiquei na dúvida. Pois é. Quando a gente vai identificar um núcleo, você tem que ver qual é a palavra mais importante daquele sujeito, tá? Algumas de suas culturas. Você pode dizer que algumas é mais importante que culturas? Não. Algumas está simplesmente detalhando culturas. Poderia ser várias de suas culturas, poucas de suas culturas. Perceba como eu posso mudar, mas a palavra culturas não. Agora, tenta mudar culturas. Como é que você muda totalmente o sentido? Percebeu? Isso daí que identifica o que é um núcleo. Eu mudando esse algumas para poucas, várias, muitas, eu vou alterar a concepção da frase, mas ela é perfeitamente. O sentido dela está preservado. Agora, se eu mudo culturas, eu mudo totalmente. Se em vez de culturas eu colocar é, emoções, algumas de suas emoções ainda eram depreciadas, mudou totalmente o sentido da frase. Não é a mesma coisa, né? Isso mostra que ela é o núcleo do sujeito. Ok? Ficou claro aí por esse detalhe? Pronto. Bom, gente, vamos encerrando então nossa aula de hoje. A gente concluiu aqui. Lembrando que as aulas elas são mais para a gente poder tirar dúvida do material que já está lá no Classroom. Amanhã eu vou compartilhar mais material com vocês. Provavelmente eu vou colocar uma lista de exercícios referente a esses conteúdos, porque vocês estão no meio de uma preparação, e preparação é com muito exercício. O objetivo disso daqui, desses momentos aqui online, é só a gente ter uma orientação sobre os conteúdos. Mas depende mais de vocês. Fazendo as atividades, exercício, eu vou começar agora a colocar questão de prova lá no Classroom. Então, entrem no Classroom. Eu sempre vou avisar no grupo. Tem material no Classroom. Entra lá, peguem e façam. E aproveitem esse horário que a gente tem para poder tirar as dúvidas do que vocês estão fazendo lá no Classroom, tá? Próxima aula, não me lembro nem do que é, vou ver depois lá. Mas, independente de qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem sinalizar que eu esclareço na aula, durante a aula ao vivo. Ok? Com alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, pessoal, estou terminando por aqui. Quinta-feira que vem a gente está de volta, ok? Pessoal, bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau.